O que você faria se uma mulher aparecesse na sua porta machucada e assustada, pedindo ajuda, mas pedindo que você fizesse tudo devagar? Parece estranho, né? Pois é exatamente assim que essa história começa. E eu garanto que você não vai imaginar o motivo por trás desse pedido até eu contar. Essa é daquelas histórias que marcam um homem para sempre. Daquelas que fazem você questionar tudo o que achava que sabia sobre coragem, sobre fazer o certo, sobre o preço de se meter onde não é chamado. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Agora me acompanha, porque o que aconteceu naquele rancho perdido no meio do nada vai mexer com você tanto quanto mexeu comigo. Era final de tarde quando tudo começou, daquelas tardes em que o sol do deserto parece pesar nas costas, como se carregasse o mundo inteiro. O calor subia da terra em ondas visíveis, distorcendo o horizonte. Eu estava no meu rancho, ou no que sobrou dele depois de anos tentando arrancar alguma coisa daquela terra ingrata. O lugar ficava a 3 dias de cavalgada da cidade mais próxima. Meu nome é Samuel, Sam para a maioria, e eu tinha 42 anos daquele jeito que o oeste envelhece um homem. Meu rosto tinha mais linhas que um mapa de trilhas, e minhas mãos eram couro curtido de tanto trabalhar sob aquele sol. Eu morava sozinho desde que enterrei minha esposa e meu filho 5 anos antes, vítimas de uma febre que varreu a região. Depois disso, o rancho virou mais um lugar para esperar o tempo passar do que um lar de verdade. Eu tinha meia dúzia de cabeças de gado, uma horta teimosa, e um silêncio tão profundo que às vezes eu falava sozinho, só para lembrar como era o som de uma voz humana. Naquela tarde, eu estava consertando a cerca do curral. O martelo batia num ritmo constante, e o suor escorria pelo meu rosto. Eu tinha tirado a camisa, trabalhando só com a calça de couro gasto e as botas que eram mais remendo que couro original. O sol estava começando a descer, pintando o céu daquele vermelho sangue que o deserto faz tão bem quando eu ouvi. Era um som fraco, mas quando você vive sozinho tempo suficiente, qualquer som diferente do vento e dos grilos é como um grito. Eu parei de martelar e fiquei parado, escutando. Passos arrastados na terra seca. Eu deixei o martelo cair e peguei o rifle que sempre mantinha por perto. Contornei o canto da casa, mantendo o rifle pronto. E foi quando eu vi ela. Era uma mulher. Parada a uns 20 passos da varanda. E o estado dela fez meu estômago revirar. Ela era jovem. Não devia ter mais de 25 anos, com cabelo escuro todo emaranhado e cheio de poeira. O vestido azul estava rasgado e manchado com sangue seco. Um dos olhos estava inchado e roxo. O lábio inferior estava partido. Os braços cobertos de hematomas em vários tons, mostrando que aquilo não tinha acontecido tudo de uma vez, mas ao longo de dias, talvez semanas. Ela mancava da perna esquerda e segurava um dos braços contra o peito. Mas o que mais me impactou foram os olhos dela. Mesmo através do inchaço e do medo, tinha uma determinação ali que não combinava com o estado físico dela. Ela me olhou fixamente e eu vi quando ela notou o rifle nas minhas mãos. Ela deu mais um passo na minha direção, cambaleando. Eu baixei o rifle imediatamente e dei um passo na direção dela. Foi quando ela falou, e a voz saiu rouca, quebrada. Por favor, ajuda, mas, por favor, faz devagar. Eu parei, confuso. Faz devagar? Faz devagar como? Eu perguntei, mantendo a voz baixa. Ela fechou os olhos por um momento. Por favor, só faz devagar. Tudo devagar. Quando eu entrar, quando você me ajudar, só devagar. Ela tropeçou, e eu larguei o rifle e corri para segurar ela. Quando minhas mãos tocaram os braços dela, ela deu um pequeno grito de dor. Sob o vestido, a barriga dela estava levemente arredondada.
Ela estava grávida e, de repente, aquele pedido estranho começou a fazer um pouco mais de sentido. "Tá bem", eu disse, ajustando como eu a segurava, levantando ela do chão. Ela era leve demais. "Vou te levar para dentro, devagar. Como você pediu." Ela assentiu contra meu peito tremendo. Eu comecei a caminhar em direção à casa. E foi aí que eu percebi o que ela tinha visto. Ao longe tinha movimento, cavalos, vários cavalos, e eles vinham na nossa direção. Meu coração disparou. Quem quer que estivesse vindo atrás dela não podia saber que ela tinha chegado aqui. Se vissem movimento súbito, saberiam. Mas se tudo parecesse normal, talvez eles não percebessem. Ela tinha me avisado, tinha me protegido. Eu continuei caminhando no mesmo ritmo de antes, forçando meu corpo a não acelerar. Quando finalmente cheguei na varanda, entrei na casa. O interior estava fresco e escuro. Eu a carreguei até o quarto e a deitei na cama com cuidado. "Eles estão vindo", ela sussurrou, e as palavras saíram com dificuldade. "Vi a poeira atrás de mim, quilômetros atrás, mas eles vão seguir as pegadas, vão chegar aqui." Eu assenti, já sabendo disso, já tendo visto os cavalos ao longe. "Quantos?" eu perguntei. "5", ela disse, e fechou os olhos. "Talvez 6, não tenho certeza. Perdi a conta quando consegui fugir. 5 ou 6 homens. Contra um fazendeiro solitário de 42 anos que não pegava em arma com intenção séria há 5 anos. As chances não eram exatamente favoráveis, mas eu já tinha aprendido há muito tempo que o Oeste não ligava para chances justas. Eu me afastei da cama e fui até a janela, me posicionando de lado para poder ver sem ser visto. Os cavaleiros estavam mais perto agora, seguindo um rastro, as cabeças baixas olhando para o chão. Eles estavam seguindo as pegadas dela, e essas pegadas levavam direto até minha porta. Não tinha como esconder isso. A única questão era o que eu ia fazer quando eles chegassem. Eu me virei para olhar para a mulher na cama. Ela tinha aberto os olhos de novo e estava me observando com uma mistura de medo e esperança. "Desculpa", ela disse, e a voz saiu tão baixa que eu quase não ouvi. "Desculpa por trazer isso até você. Eu não tinha mais nenhum lugar, não sabia mais para onde ir, vi a fumaça da sua chaminé ontem à noite e foi a primeira coisa que parecia vida em dias. Eu só pensei que talvez alguém pudesse ajudar." Aquelas palavras me acertaram forte. Ela tinha atravessado o inferno e a primeira coisa que fez foi se desculpar por pedir ajuda. Como diabos o mundo tinha chegado num ponto onde uma mulher grávida e machucada se sentia culpada por procurar ajuda? Eu me aproximei da cama de novo e me ajoelhei ao lado dela, mantendo meus movimentos lentos. "Você não tem nada que se desculpar", eu disse, e coloquei uma mão sobre a dela. "Quem quer que tenha feito isso com você, eles são os que vão precisar se desculpar, e eu vou me certificar disso." Ela apertou minha mão com força surpreendente. "Eles vão te matar", ela disse. E não era dramatização, era um fato. Eles não têm limites, não têm piedade. Se você tentar me proteger, eles vão te matar. "Deixa eu me preocupar com isso", eu disse. "Por enquanto, você precisa beber água. Quando foi a última vez que comeu?" Ela pensou por um momento. 3 dias, ela finalmente disse. "Talvez 4. Eu fui até a cozinha e peguei água fresca do poço, junto com pão e um pedaço de carne seca. Quando voltei para o quarto, ajudei ela a sentar e ofereci a água primeiro. Ela bebeu devagar, como se até isso doesse. Enquanto ela comia em pequenos pedaços, eu voltei para a janela. Os cavaleiros estavam mais perto agora, perto o suficiente para eu conseguir distinguir figuras individuais. Eram 6 homens, todos montados em cavalos, que pareciam estar em melhor forma que os donos. Eram o tipo de homem que o Oeste produzia em abundância, homens que viviam pela violência. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu podia entregar ela e salvar minha pele, mas essa opção nem passou pela minha cabeça.
Eu podia tentar escondê-la, mas eles tinham seguido as pegadas até minha porta. Ou eu podia me preparar para uma briga que eu provavelmente não ia vencer, mas que ia dar a ela uma chance de sobreviver. A escolha ficava óbvia. Eu me afastei da janela e fui até o armário onde guardava minhas armas. Eu tinha o rifle, uma espingarda velha e 2 pistolas que eu não usava há anos. Peguei as pistolas e comecei a verificar a munição. Você sabe atirar? A voz dela veio do quarto. Ela estava na porta, apoiada no batente. Eu sei me virar, eu disse. Não sou o melhor atirador que já existiu, mas sei segurar o lado certo da pistola. Ela deu um passo dentro da sala. Eles são rápidos, ela disse. O líder deles, ele se chama Carter Benson. Ele é o tipo de homem que causa dor por diversão. E os outros seguem ele porque têm medo demais para fazer outra coisa. Carter Benson. O nome não significava nada para mim, mas a forma como ela falou dele me disse tudo. Ele é seu marido? Eu perguntei. Era, ela disse com veneno na voz. Mas um homem que faz o que ele fez não merece ser chamado de marido. Ele me manteve trancada por meses. Disse que eu era dele, que o bebê era dele, e quando eu tentei sair, bem, você pode ver o que aconteceu. A raiva que brotou no meu peito foi intensa. Eu tinha pensado que tinha perdido a capacidade de sentir raiva real quando enterrei minha família, mas aparentemente havia algumas coisas que ainda podiam despertar aquela chama. Ele não vai te levar de volta, eu disse, e minha voz saiu mais fria que eu esperava. Seja lá o que acontecer, ele não vai colocar as mãos em você de novo. Isso eu garanto. Ela me olhou por um longo momento e vi algo mudar nos olhos dela. Era reconhecimento, como se ela tivesse visto algo em mim que sabia que eu estava falando sério. Os cavaleiros estavam chegando. Eu podia ouvir agora o som de cascos batendo na terra dura. Tinha minutos, não mais. Como é seu nome? Eu perguntei. Sarah, ela disse. Sarah Mitchell. Era Benson, mas eu nunca vou usar esse nome de novo. Sarah Mitchell. Eu gravei o nome na memória. Tudo bem? Sarah, eu disse. Eu sou Samuel Harding. Daqui a pouco esses homens vão chegar. Vão fazer perguntas, ameaças. Eu não vou deixar eles entrarem e não vou entregar você. As coisas podem ficar violentas. Eu preciso que você fique no quarto, longe das janelas, no chão entre a cama e a parede. Você entende? Ela assentiu, mas viu o medo crescendo. Mas e você? Ela perguntou. Eu coloquei uma mão no ombro dela. Eu já devia estar morto há 5 anos. Esses últimos 5 anos foram tempo emprestado. Se hoje é o dia que eu pago a conta, então pelo menos vai ser por algo que vale a pena. Ela agarrou minha mão. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ainda ser humano, por ainda se importar. Eu não soube o que dizer, então só apertei o ombro dela antes de me afastar. Peguei o rifle, conferindo as balas, e posicionei a espingarda perto da porta dos fundos. As 2 pistolas mantive comigo. Fechei e tranquei as janelas da frente, deixando apenas pequenas frestas. A casa não era forte, mas tinha paredes grossas que podiam aguentar alguns tiros. O som dos cavalos estava mais alto e eu podia ouvir vozes. Eu me posicionei atrás da porta da frente e esperei. Eles pararam os cavalos bem em frente. Harding! Uma voz gritou, áspera. Samuel Harding, sei que você está aí dentro. Vamos conversar como homens civilizados. Eu não respondi. Houve um momento de silêncio. Harding, não me faça ficar aqui gritando no sol. Vim buscar o que é meu. Só precisa entregar a mulher e a gente vai embora. Ninguém precisa se machucar hoje. Era mentira. É claro, havia uma formalidade nessas situações. Eu finalmente respondi, mantendo minha voz calma. Não tem nenhuma mulher aqui, Benson. Você seguiu um rastro errado. Agora pega seus homens e sai da minha propriedade. Ouvi risadas lá fora, e então aquela voz de novo, com diversão cruel. Rastro errado? Harding, você acha que somos estúpidos?
Seguimos as pegadas dela até sua porta. Ela tá aí dentro, e minha esposa tem o hábito de correr, mas no fim sempre volta. Essa é a coisa sobre mulheres, Harding. Elas sempre precisam de um homem para colocar ordem. A forma como ele disse isso fez meu sangue ferver. Ela não quer voltar, Benson, eu disse. E mesmo se ela estivesse aqui, eu não entregaria uma mulher para você. Essa é a última vez que eu peço com educação. Sai da minha terra. Houve um momento de silêncio mais longo. Tá bem, Harding, se é assim que você quer jogar. Rapazes, acho que o fazendeiro precisa aprender algumas lições sobre respeito. Eu me abaixei um segundo antes que as janelas explodissem. O som de tiros preencheu o ar, madeira voando em lascas enquanto as balas perfuravam as paredes. Era uma demonstração de força. Quando os tiros pararam, ouvi Carter de novo. Essa foi só para aquecer. Próxima rodada a gente mira para valer. Última chance. Eu olhei na direção do quarto onde Sarah estava escondida. Nossos olhos se encontraram através da porta entreaberta. Não vai acontecer, Benson, eu gritei. Você vai ter que me passar por cima primeiro. Houve uma pausa, e então aquela risada. Como quiser, velho. Rapazes, queimem a casa. Meu estômago afundou. Queimar a casa. Por que se dar ao trabalho de um tiroteio quando você pode forçar sua presa para fora com fogo? Eu corri até a janela e olhei, e vi 2 homens se aproximando com tochas acesas. A madeira velha ia pegar fogo num instante. Eu não pensei muito. Levantei o rifle, mirei e disparei. O primeiro homem caiu, a tocha voando da mão dele. Girei o rifle e mirei no segundo. Mas ele já tinha jogado a tocha contra a lateral da casa. As chamas lambendo a madeira imediatamente. Atirei mesmo assim, e o homem cambaleou. Então o inferno começou. Os outros 4 homens abriram fogo contra a casa, e dessa vez não estava só fazendo barulho. Balas perfuravam as paredes a centímetros de onde eu estava. Temos que sair! Eu gritei por cima do barulho dos tiros e do crepitar do fogo. A fumaça estava começando a entrar. Sarah estava tentando se levantar, mas as pernas não cooperavam. Eu a peguei no colo de novo e corria em direção aos fundos da casa. Tinha uma porta que dava para o deserto aberto. Se conseguíssemos chegar às rochas a uns 100 metros de distância, teríamos uma chance. Chutei a porta dos fundos com força e saí correndo, Sarah nos meus braços, as balas zunindo enquanto os homens de Benson percebiam o que estávamos fazendo. Correr no deserto é diferente. A terra é irregular, cheia de pedras soltas. E fazer isso carregando uma mulher ferida e grávida, com balas voando, é o tipo de coisa que faria qualquer pessoa sensata parar. Mas eu não tinha tempo para ser sensato. Corri mais rápido do que tinha corrido em anos, meus pulmões queimando. Mas não parei. Atrás de nós, a casa estava totalmente em chamas e eu podia ouvir os homens gritando, Carter berrando ordens, encascos batendo no chão enquanto montavam para nos perseguir. Alcancei as rochas e me joguei atrás delas, colocando Sarah no chão. Eu precisava das mãos livres. Me virei, levantando o rifle, e vi os cavaleiros vindo, espalhados numa linha, armas em punho. Gritando como se já tivessem vencido. Esperei até que estivessem mais perto e comecei a atirar. O primeiro tiro pegou um homem no ombro, jogando ele do cavalo. O segundo errou. O terceiro acertou um cavalo, e eu odiei fazer isso, mas o animal caiu e jogou o cavaleiro no chão. Mas eles eram muitos, e eu era um. Eles alcançaram as rochas antes que eu pudesse recarregar, e de repente estava tudo muito perto. Um homem se jogou por cima das rochas, faca na mão, gritando. Usei o rifle como um porrete, acertando ele na lateral da cabeça. Ele caiu e eu peguei a faca, virando para enfrentar o próximo. Carter Benson estava ali, não mais de 3 metros de distância, pistola apontada para o meu rosto. Nossos olhos se encontraram, e por um momento o mundo pareceu parar. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez 35, com olhos que pareciam mortos. Ele estava sorrindo, um sorriso de crueldade satisfeita. Devia ter entregado ela, velho, ele disse, a arma firme.
Agora você vai morrer e ela vai voltar comigo de qualquer jeito. Tudo que você conseguiu foi adiar o inevitável. Eu deveria sentir medo, mas em vez disso senti raiva. Raiva por esse homem, por tudo que representava. Você está errado, eu disse, e minha voz saiu calma. Porque mesmo se você me matar, ela nunca vai parar de tentar fugir. Você nunca vai ter ela de verdade. Tudo que você tem é medo e violência e, no fim, é isso que vai te destruir. Carter riu. Filosofia de velho. Não vai te salvar. Ele começou a apertar o gatilho e eu me preparei para sentir a bala. E então o disparo veio, mas não da pistola dele. Veio de trás dele e Carter olhou para baixo com surpresa. Vendo o sangue se espalhando pelo peito, ele cambaleou, a pistola caindo e caiu de joelhos. Atrás dele estava Sarah, segurando uma das minhas pistolas com as duas mãos, as mãos tremendo, mas a mira tendo sido verdadeira. Ela devia ter pegado a arma antes que fugíssemos, mantido ela escondida, esperando o momento certo. Carter caiu de cara no chão e não se mexeu mais. Os outros homens, vendo o líder cair, hesitaram. Essa hesitação foi tudo que eu precisei. Peguei a pistola que Carter tinha deixado cair e mirei nos homens restantes. Acabou, eu disse alto. Seu líder está morto. Vocês podem tentar continuar e morrer aqui também. Ou podem pegar seus cavalos e ir embora enquanto ainda podem. Escolham rápido. Houve um momento onde poderia ter ido de qualquer jeito. Mas sem Carter gritando ordens, eles eram só homens assustados. Um deles foi o primeiro a falar. Isso não é nosso problema, ele disse. Carter, que tinha obsessão com a mulher. A gente só estava aqui porque ele pagava. Não pagava o suficiente para morrer por isso. Os outros assentiram. Eles pegaram os feridos, ignoraram os mortos e começaram a se afastar em direção aos cavalos. Mantive a arma apontada até que estivessem montados e se afastando, virando em direção ao horizonte. Só quando desapareceram completamente foi que deixei a pistola cair. Minhas pernas cederam e me sentei nas rochas, consciente de cada dor, cada músculo esticado. Atrás de mim, Sarah soltou a pistola e também caiu, sentando no chão com exaustão completa. Por um longo momento, nenhum de nós disse nada. Só ficamos ali, respirando, tentando processar que ainda estávamos vivos. Foi Sarah quem quebrou o silêncio. Acabou? Ela perguntou. E a palavra saiu quase como uma prece. Realmente acabou? Eu olhei para ela, para essa mulher que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado, que tinha encontrado força num momento impossível. Acabou, eu confirmei. Carter está morto e os outros fugiram. Eles não vão voltar. Ela começou a chorar então, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Eu rastejei até onde ela estava e a puxei num abraço, gentil, mas firme, e ela enterrou o rosto no meu ombro e chorou como se tivesse anos de lágrimas guardadas. Talvez ela nunca tinha se permitido chorar enquanto estava aprisionada, mas agora, aqui, no meio das rochas com o sol descendo, ela podia finalmente deixar sair tudo. Ficamos assim por um tempo, 2 sobreviventes num deserto que não perdoava, mas que às vezes permitia pequenas vitórias. Eventualmente, quando as lágrimas dela diminuíram, eu me afastei gentilmente e olhei em volta. Minha casa estava completamente destruída, nada além de cinzas fumegantes. Tudo que eu tinha trabalhado tinha ido embora. Mas olhando para as ruínas, eu não sentia a perda que esperava. Aquele lugar nunca tinha sido realmente um lar. Não desde que perdi minha família. Tinha sido apenas uma estrutura. Talvez ter ido embora fosse libertador. Talvez fosse a chance de começar de novo. O que vamos fazer agora? Sarah perguntou. E ela tinha razão em usar vamos. Nós estávamos juntos nisso agora. Eu tinha defendido ela e ela tinha salvado minha vida. Havia uma ligação ali, formada no fogo e no sangue. Temos algumas opções, eu disse. A cidade mais próxima é 3 dias de cavalgada, mas tem um posto de correio a meio-dia. Podemos ir para lá, conseguir ajuda oficial. Ou...
Eu hesitei. Ou, ela me incentivou. Ou podemos ir em outra direção, eu disse. Tem territórios novos abrindo no norte. Lugares onde ninguém nos conhece, onde ninguém vai fazer perguntas. Lugares onde 2 pessoas podiam recomeçar, se quisessem. Ela me olhou por um longo momento, processando o que eu estava sugerindo. Não era uma proposta romântica, era mais prático, mais honesto. Era 2 sobreviventes reconhecendo que sozinhos cada um tinha suas fraquezas, mas juntos talvez pudessem ter uma chance. Ela precisava de proteção, de alguém que pudesse ajudar quando o bebê nascesse. E eu precisava de um propósito de novo, de algo além de simplesmente existir. Norte, ela disse finalmente, e um pequeno sorriso tocou os lábios feridos dela. Isso soa como um novo começo, e Deus sabe que eu preciso de um. Eu sorri de volta, e foi o primeiro sorriso genuíno em mais tempo do que conseguia lembrar. Então tá decidido. Norte é. Passamos aquela noite nas rochas, sem fogo, compartilhando o pouco de comida que eu tinha conseguido pegar e bebendo água de um cantil que tinha sobrevivido. Não era confortável, mas Sarah era resistente de um jeito que eu não tinha esperado. Pela manhã, pegamos 2 dos cavalos que os homens de Carter tinham deixado. Com algum tempo e palavras calmas, conseguimos acalmá-los o suficiente para montar. Ajudei Sarah a subir no dela, vendo como ela se movia com cuidado. Depois montei no meu e juntos começamos a cavalgar em direção ao norte, deixando as cinzas da minha velha vida e os corpos dos homens para trás no deserto que engolia tudo eventualmente. Durante os dias que seguiram, cavalgando através de paisagens que mudavam de deserto para algo mais verde, Sarah e eu conversamos. Ela me contou sobre sua vida antes de Carter, sobre crescer numa pequena fazenda com pais que a amavam, mas morreram cedo. Sobre como tinha conhecido Carter numa época onde ele ainda conseguia fingir ser bom. Sobre como o casamento tinha se transformado num pesadelo tão gradualmente que ela nem percebeu até estar presa. Me contou sobre as vezes que tentou fugir antes e foi capturada, sobre as consequências que vieram depois, sobre como tinha começado a planejar essa última fuga meses atrás, esperando o momento certo, juntando pequenos suprimentos escondidos, preparando mentalmente para a jornada que sabia que seria quase impossível. E eu contei a ela sobre minha vida também, sobre minha esposa, que tinha sorriso que iluminava quartos escuros, sobre meu filho que tinha apenas 6 anos quando a febre levou ele, sobre como tinha tentado salvar ambos, mas não consegui, sobre como a culpa tinha me comido vivo pelos anos que seguiram. Quanto mais falávamos, mais eu percebia o quanto tínhamos em comum. Ambos tínhamos perdido tudo. Ambos tínhamos sobrevivido quando não esperávamos. Ambos estávamos procurando algo, mesmo sem saber o que era. E de alguma forma, naquele deserto cruel, tínhamos encontrado um ao outro no momento em que ambos precisávamos desesperadamente de alguém. Não era sorte, parecia mais como destino. Eventualmente, depois de uma semana de viagem, alcançamos o primeiro assentamento no território norte. Não era grande coisa, apenas algumas construções reunidas ao redor de um poço, mas tinha gente boa ali. Pessoas que faziam perguntas, mas não insistiam quando você deixava claro que preferia não responder. Nos estabelecemos ali temporariamente, enquanto Sarah se recuperava e eu trabalhava para ganhar dinheiro suficiente para comprar suprimentos e terra. Os meses seguintes foram difíceis de maneiras completamente diferentes. Eram a dificuldade honesta de trabalho duro, de construir algo do nada, de aprender a confiar de novo. Mas eram dificuldades que tinham propósito, que tinham significado. Eu construí uma pequena casa, nada elaborado, mas sólida, com paredes grossas e uma lareira. Sarah, conforme recuperava forças, começou a fazer os pequenos toques que transformam uma casa em lar, plantando flores onde não deveriam crescer, mas cresciam porque ela tinha um jeito com coisas vivas,
cozinhando refeições que faziam meu rancho velho parecer triste em retrospecto. E esperamos pelo bebê, os dois ansiosos e nervosos. Sarah, porque carregava memórias terríveis de como aquele bebê foi concebido, mas também porque tinha decidido amar a criança independentemente das circunstâncias. E eu, porque não sabia se seria capaz de ser o tipo de apoio que ela precisaria. Quando o bebê finalmente nasceu numa noite fria de outono, com uma parteira do assentamento ajudando e eu esperando ansioso lá fora, foi uma menina, pequenininha, com pulmões surpreendentemente fortes, gritando sua chegada ao mundo com indignação que fez todos rirem. Sarah a chamou de Hope, esperança, e quando ela me deixou segurar o bebê pela primeira vez, aquele pequeno e frágil pedaço de humanidade, que pesava quase nada, mas significava tudo, eu senti algo dentro de mim que tinha estado morto há 5 anos despertar de novo. Não era a mesma coisa que eu tinha sentido pelo meu próprio filho, porque nada seria igual, mas era algo novo. Era a sensação de responsabilidade, de proteção, de ter algo pelo que vale a pena acordar de manhã. Sarah se recuperou lentamente do parto, e conforme ela recuperava, conforme Hope crescia, nossa pequena família encontrou um ritmo. Não era perfeito, porque nada na vida é, mas era nosso, e era honesto, e era construído sobre uma fundação de trauma superado e esperança conquistada com sangue e lágrimas. As pessoas do assentamento nos aceitaram sem fazer muitas perguntas, e gradualmente nos tornamos parte da comunidade. Eu ajudava nas construções quando precisavam, trabalhava nos campos quando era época de colheita. Sarah vendeu suas habilidades com plantas e cura, tornando-se a pessoa que as pessoas procuravam quando estavam doentes. E Hope cresceu cercada por pessoas que a amavam, nunca sabendo, pelo menos não ainda, das circunstâncias terríveis que precederam seu nascimento. Às vezes, à noite, quando Hope estava dormindo e Sarah e eu sentávamos na varanda olhando as estrelas, que eram tantas no céu limpo do norte, que pareciam um rio de luz, nós conversávamos sobre aquele dia no deserto, sobre como tudo poderia ter terminado tão diferente, sobre quantas vezes pensamos que ia ser o fim, e sobre como, contra todas as probabilidades, tínhamos sobrevivido. Mais que isso, tínhamos prosperado de maneiras que nenhum de nós teria imaginado possível. Você salvou minha vida, Sarah me disse numa dessas noites, sua voz baixa, mas clara. Não só no sentido literal, você salvou minha vida num jeito maior. Me deu esperança de novo, quando eu tinha certeza que tinha perdido para sempre. Eu peguei a mão dela, algo que tinha se tornado natural entre nós ao longo dos meses, mesmo que nosso relacionamento fosse difícil de definir. Não éramos casados, pelo menos não oficialmente, mas éramos família de todas as maneiras que importavam. Você salvou a minha também, eu disse, e era verdade. Eu estava morto por dentro quando você apareceu, estava só esperando o tempo passar. Você me lembrou que ainda havia razões para viver, que ainda havia coisas valendo a pena lutar. Ela se inclinou e descansou a cabeça no meu ombro, e ficamos assim, 2 sobreviventes que tinham encontrado paz num mundo que raramente oferecia, observando as estrelas e ouvindo os sons suaves de Hope dormindo dentro da casa. E eu percebi que aquilo era redenção, não do tipo que vem de grandes atos heróicos, mas do tipo que vem de acordar todo dia e escolher ser melhor, escolher cuidar de alguém, escolher construir algo em vez de deixar as ruínas do passado te definir. Minha esposa e filho tinham se ido, e nada ia trazer eles de volta. Carter Benson estava morto, e o trauma que ele causou em Sarah ia deixar cicatrizes que provavelmente nunca iam sarar completamente. Mas nós estávamos aqui, nós estávamos vivos, e tínhamos escolhido criar algo novo das cinzas do que tínhamos perdido. Não era perfeito, e não apagava o passado, mas era real, e era nosso.
e era honesto de um jeito que pouquíssimas coisas na vida são. Anos depois, quando Hope tinha crescido o suficiente para fazer perguntas sobre como Sarah e eu nos conhecemos, nós contamos para ela uma versão editada da verdade. Contamos sobre como Sarah tinha aparecido no rancho precisando de ajuda, sobre como homens ruins tinham vindo atrás dela, sobre como tínhamos defendido um ao outro e fugido juntos para começar uma nova vida. Não contamos os detalhes mais sombrios. Essas eram cicatrizes que Sarah e eu carregávamos e carregaríamos sempre, mas não precisávamos passar para nossa filha. Ela merecia crescer sabendo que foi desejada, que foi amada, que veio de um ato de coragem e sobrevivência. E quando ela perguntou se Sarah e eu nos amávamos, eu olhei para Sarah e Sarah olhou para mim. E nós dois sorrimos, porque a resposta era complicada e simples ao mesmo tempo. Sim, nós amávamos um ao outro, mas não do jeito que os livros românticos descrevem. Era um amor mais profundo que isso, mais firme. Era o amor de duas pessoas que tinham visto uma a outra nos piores momentos possíveis e escolhido ficar mesmo assim. Era o amor construído sobre respeito, sobre gratidão, sobre o reconhecimento de que sozinhos éramos fortes, mas juntos éramos inquebráveis. Então, para você que assistiu até aqui, que viveu essa jornada comigo desde aquela tarde quente no deserto até as noites estreladas no norte, eu espero que tenha entendido o que eu estava tentando transmitir. Não é uma história sobre heróis perfeitos ou vilões simples. É uma história sobre pessoas reais, lidando com situações impossíveis da melhor forma que podem. É sobre fazer a escolha certa, mesmo quando custa tudo. É sobre encontrar humanidade nos lugares mais inesperados, sobre se recusar a desistir, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. E mais que tudo, é sobre redenção. Sobre como nunca é tarde demais para fazer algo que importa, para ser alguém que importa na vida de outra pessoa. Eu tinha achado que minha vida tinha acabado quando enterrei minha família. Sarah tinha achado que não havia escapatória da prisão que seu casamento tinha se tornado. Mas ambos estávamos errados, porque a vida tem um jeito de surpreender você quando você menos espera, de colocar pessoas no seu caminho exatamente quando você precisa delas, de oferecer segundas chances mesmo depois que você desistiu de acreditar nelas. Se você gostou dessa história, se ela tocou você de alguma forma, ou fez você pensar sobre suas próprias escolhas e seu próprio caminho, eu agradeço por ter ficado até o fim. Deixa um comentário me contando o que achou. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder as próximas histórias. Porque o Velho Oeste está cheio delas. Histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. De momentos que definem quem somos e quem escolhemos ser. Até a próxima, pessoal. E lembrem, não importa quão escuro o deserto pareça, não importa quão perdido vocês se sintam, sempre há um caminho a seguir se vocês tiverem coragem suficiente para procurar. Sempre há esperança, mesmo quando parece que não há. E às vezes, apenas às vezes, essa esperança vem na forma de uma mulher machucada aparecendo na sua porta numa tarde de verão, pedindo ajuda do jeito mais estranho possível e mudando sua vida para sempre.